Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal Fora dos Autos. Meu nome é Jeff e comigo estão hoje o Gabriel e o Luiz para a entrevista. E o entrevistado de hoje é muito especial, é o juiz Fábio Esteves. Ele é juiz de direito do TJDFT há 14 anos e convocado como juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, do STF. Ele é mestre pela UNB e doutorando pela USP, além de ser professor. Bom, seja bem-vindo, professor, e agradecemos imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Bom, professor, primeira pergunta, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história, que ela é muito, muito rica. Então, o senhor poderia comentar um pouquinho sobre ela, até se tornar juiz? Claro. Bom, eu sou sul-mato-grossense, minha família é mineira, do Nordeste de Minas, e eu fui criado na zona rural. Meu pai era capataz de fazenda, minha mãe trabalhava também na fazenda. Estudei em escola da zona rural também, até terminar a primeira parte do ensino fundamental. Depois, me mudei para a cidade, para a zona urbana de Chapadão do Sul, uma cidadezinha que fica no interior do estado de Mato Grosso do Sul, a 330 quilômetros da capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cursei o restante da minha vida escolar, ensino fundamental, ensino médio, nas escolas públicas da cidade e decidi ser juiz aos 15 anos de idade. Na verdade, uma decisão bem intuitiva, digamos assim, não sabia ao certo o que seria aquilo. E cursei a universidade pública também do estado de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual, que tem campus na cidade de Paranaíba, que também fica no interior, próximo aos estados de São Paulo e Minas. Eu mudei para Brasília há 17 anos para consolidar, para executar o projeto de me preparar para a magistratura, e acabou que eu passei no concurso do JDFT e fiquei agora quase candango. Uhum. Professor, o senhor até já deu uma pista aí, que o senhor decidiu ser juiz, assim, por intuição, né, quando o senhor era mais novo. Como é que foi esse processo durante a faculdade, a graduação, até o senhor se preparar e então virar juiz mesmo? Um pouquinho mais, para não parecer que isso apareceu um sonho e no outro dia eu estava começando a me preparar para ser juiz e isso acabou se concretizando. Primeiro que, quando eu falo intuição, na verdade, eu sempre digo para as pessoas, né? É um projeto que aconteceu à medida que eu me permiti. Eu sou de uma família tipicamente brasileira, uma família pobre, preta, do interior do Brasil. Eu cresci vendo as pessoas, meu pai principalmente, que era um homem de uma inteligência extraordinária, era um homem analfabeto, mas um homem muito sábio, muito inteligente, vendo a minha mãe, vendo os meus tios, vendo todas as pessoas à minha volta, vivendo sobre o mando de alguém, vivendo sobre a obediência, sobre a submissão, que é diferente de obediência, né? Vivendo sobre a submissão. Me recordo que era até temerosa a figura do patrão, né? Então, a relação não era uma relação de empregado e empregador, era uma relação de praticamente servo e dono. E me incomodava aquilo, né? Me incomodava ver aquela maneira como que, para a gente, a figura do dono da fazenda era algo que estava fora das nossas percepções enquanto pessoa. E um tanto de injustiças que a minha família experimenta nesse processo todo, né? Eu tenho meus tios que também são de fazenda e que acabaram com um caminho bem mais tortuoso que o nosso, né? O do meu pai, da minha família, minha mãe, meus irmãos. Os meus tios, eles trabalhavam em regimes de empreitada e, para sobreviver, tiveram que colocar, desde criança, os meus primos para trabalharem. Então, hoje eu vejo, por exemplo, primos da minha idade, que são homens adultos, praticamente analfabetos ou semi-analfabetos, homens que, infelizmente, tiveram um futuro mais promissor, furtado porque a relação que existia entre a família e a maneira de sobreviver ali na terra daquelas pessoas era uma situação de exploração. Meu pai teve um caminho um pouquinho mais feliz, digamos assim, mas que também teve um desfecho bastante trágico. Meu pai, ele muito além do seu tempo, digamos assim, em termos de um homem mais inteligente, ele exigiu à época que tivesse um registro na sua carteira de trabalho,
e submeter uma condição ainda mais pesada, digamos, de trabalho, mais isolada ainda, e teve tal registro na carteira de trabalho, que 11 anos depois não significou absolutamente nada, porque era só um registro formal, uma falsidade, digamos assim, porque não havia recolhimento nenhum de contribuição, nenhuma segurança nenhuma para ele. E eu então vi meu pai ali, né, naquela situação, via minha mãe trabalhando a vida inteira nas fazendas, cozinhando para os peões que trabalhavam nas fazendas e fazendo tanto de coisas para ajudar meu pai. E a minha mãe passou esse tempo todo sem receber nenhum salário, porque era automática a ideia de que meu pai já recebia para os dois, digamos assim, né? Ela estava ali cumprindo a função de dona de casa, portanto, isso não tinha a ver com os serviços da fazenda. E tinha, né? E tinha também. Depois, a minha própria experiência de submissão, a sua experiência enquanto um homem negro que vê o tempo todo ali tendo que, de alguma maneira, me submeter a um processo que não era comum, não era igual aos demais, de estar o tempo todo tendo que me submeter a padrões de comportamento ou algumas outras coisas que não era comum às outras pessoas não pretas. Então, quando eu tinha 15 anos, isso aparece para mim, e aí eu já estava, e aí tem uma questão que eu me engajei em grupos de jovens da igreja, que tem uma visão mais crítica de mundo, uma visão mais social da coisa, embora ligado à religião. E aí, aquele momento, então, esse passado, né, esse passado e esse presente também, vem no momento em que eu estou escolhendo aquilo que eu vou ser enquanto profissional. E aí eu lia uma revista, dessas revistas aí que tratam de profissões e vestibulares, e eu me encaixei muito naquela profissão. Olha, isso aqui, de fato, para mim é um encontro. E aí eu então falei, bom, eu quero ser isso aqui, que eu nem sabia exatamente o que significava. E aí eu vi que tinha que fazer direito, e a partir daquele momento, isso foi em 1995, a partir daquele momento eu comecei a trabalhar para a realização desse projeto, sabe? Então, assim, e foi ao mesmo tempo uma permissão e intuição, porque eu naquele momento, confesso que eu não sabia juntar tudo isso, né? Eu sabia que aquela profissão era uma possibilidade desse resgate, uma possibilidade de mudar o curso desse passado, né, e desse presente também. Ao mesmo tempo, era uma profissão que não tinha absolutamente nenhuma conexão com a minha existência ali, social, econômica, né? Eu sou um garoto ainda com 15 anos de idade, no interior do Mato Grosso do Sul, estudante de escola pública, recém-saído da zona rural, não compreendendo ainda o estar no mundo, e escolher uma profissão que nem de longe fazia parte do contexto que eu vivia, né? Não tenho familiares que são do direito, eu não tenho nem conhecidos que eram do direito, e muito menos, aliás, eu nunca tinha conhecido pessoalmente um juiz. E então essa era uma escolha quase que, por isso que eu gosto de usar o termo intuição, para não dizer improvável, né? Porque a intuição que tinha sentimento, tinha um tanto de coisa que naquele momento se materializava. Aí eu saí aí eu terminei meu ensino médio. Eu, embora não seja um estudioso em astrologia, mas eu sou capricorniano. Tem uma característica daquilo que as pessoas escrevem enquanto capricorniano. Sou muito pragmático, muito planejador das coisas. Eu sou muito insistente nas coisas que eu escolho. Então, eu estava no Banco do Brasil. Aliás, para completar todo esse processo aí de me localizar naquele momento da minha vida, eu era menor carente do Banco do Brasil. Menor carente era porque meu pai, assim que a gente saiu da fazenda, eu tinha 11 anos, ele faleceu, e a minha família passava por uma situação financeira extremamente delicada. Nós éramos muito pobres, né? E aí, o Banco do Brasil tinha um programa chamado um Programa para Menores Carentes. Esse programa era um programa que era diferente do Menor Aprendiz, era antes do Menor Aprendiz, e eu, então, me candidatei a esse programa, venci essa seleção. Por incrível que pareça, o primeiro concurso da minha vida foi aos 12 anos de idade, e o critério foi pobreza, e eu fiquei em primeiro lugar. E aí eu estava nesse programa, em 95, e aí quando eu me vejo também, enquanto menor de um programa social para carentes, escolhendo uma profissão como essa, né? Parecendo que algo ainda se tornaria algo um pouco mais de complexo. Mas ainda menor do Banco do Brasil, e depois eu passei para o processo de menor aprendiz, ainda menor do Banco do Brasil, eu segui esse projeto, né? Inclusive no plano financeiro. Então eu juntava ali o dinheiro, ainda que fosse pouco, porque eu precisava, em alguma medida, me preparar para o vestibular, embora eu já soubesse que poderia ser um vestibular de universidade pública. Saí do ensino médio e com esse arranjo, digamos assim, eu consegui ingressar na universidade pública lá no interior, e aí tentando sobreviver ali com aquilo que eu já tinha me organizado.
Eu sabia que no interior dificilmente esse projeto seria possível. Eu teria de, em algum momento, sair do interior, né? E aí eu começo já a me preparar também para sair. No primeiro ano da minha faculdade, eu já comecei a me preparar para sair da faculdade e sair daquele lugar. Então, eu comecei a pensar em concursos públicos. Eu fui fazer concursos públicos e aí eu precisava ir para um grande centro. Lá no nosso estado, tudo se refere a São Paulo, né? A nossa referência de centro urbano é São Paulo. Então, eu comecei a pensar num concurso público que eu pudesse sair de lá empregado num grande centro. E aí eu fui fazer concurso de banco de novo e acabei passando no concurso do Banco do Brasil novamente. E aí já na faculdade comecei a trabalhar. Assim que eu terminei a faculdade, me formei, seguindo esse projeto, né, que era estudar em um centro de formação maior. Eu me candidatei para uma remoção para São Paulo, fui aprovado nessa remoção e aí o destino cuidou de mudar um pouco o curso da coisa, né? Estava eu próximo aí para São Paulo, tive um problema de saúde bastante grave e eu tive que me afastar e ficar em repouso. Com isso, eu perdi a vaga em São Paulo. Meu chefe não aceitou esperar esse projeto em São Paulo. Mas aí, eu fiquei ali só aguardando, porque na minha cabeça era muito firme esse projeto, né? E aí as pessoas sempre perguntam, mas firme por quê? Como é que isso... Eu sou professor inclusive de cursinho, né? E conheço muitos candidatos ao concurso. E eles perguntam, olha, como que isso é possível, né? Como é que em algum momento dessa trajetória toda você não se fragilizou, você não pensou que, enfim, não existia outra coisa do gênero? E aí eu costumo dizer, né? Havia um propósito e aí naquele momento em que está ainda em recuperação, estava ali esperando para uma outra oportunidade, esse propósito aparece muito forte, né? Aí para mim fica mais claro aquilo que me fez escolher a profissão quando eu tinha 15 anos, né? Que é aquilo que eu falei sobre o meu passado e que se torna um propósito. Claro que aí ele sai um pouco da minha esfera pessoal e aí penso num contexto social de injustiças, penso num contexto social de milhares de jovens como eu e que se veem, em alguma medida, impotentes. Então, isso constituiu um propósito que me fez simplesmente entender que, naquele momento, o que estava acontecendo era mudança de rota dentro da execução do meu objetivo. E, de fato, as pessoas dizem coincidência. Eu, como tenho uma fé bastante forte, eu reafirmo que foi a presença de Deus naquele momento. Estava eu ainda em recuperação, apareceu um sujeito lá na minha casa e ele disse a mim, olha, soube que você está indo embora daqui e eu não posso... Eu também quis ir embora, mas agora não quero mais, e eu passei numa seleção em Brasília, segundo ele, e eu não quero mais ir para Brasília. Quero voltar aqui para o interior. E aí eu logo pensei, falei, nossa, Brasília deve ser muito ruim, porque o sujeito está querendo trocar a capital do país para morar no interior do país, numa cidadezinha que tem menos de 1.000 habitantes. E aí ele me ofereceu aquilo, eu não pensei duas vezes, né? Eu falei, bom, eu vou fazer a entrevista, então, e se eu passar, eu vou para Brasília. Isso se confirmou, e aí eu vim embora para Brasília. Aqui eu fui me preparar para o concurso. Inicialmente, a proposta era estudar 2 anos na escola da matura, fazer algum e retornar ao estado de Mato Grosso do Sul para poder continuar me preparando para um concurso que não fosse um concurso que é tão procurado, né? Então, já estava pensando na minha cabeça, olha, eu vou fazer concurso no norte do país, vou fazer concurso aqui no centro-oeste, e para poder viabilizar a minha aprovação. Eu estabeleci à época 6 anos, né? Eu tinha 24, comecei aqui em Brasília com 24 anos, falei, bom, até os 30 anos eu pretendo ter condições aí de estar sendo aprovado no concurso. Eu sou muito, talvez hoje seja menos, mas antes eu era muito determinado, muito disciplinado. Eu trabalhava 9 horas por dia, eu vim empregado para cá, trabalhava no banco, e aí eu tinha que fazer a minha formação para o concurso. Então, por isso eu defini que seria 6 anos, considerando que eu teria muito pouco tempo para estudar. E então eu, estudando aos finais de semana, achei que esse tempo seria razoável. Mas, ao mesmo tempo, por ser bancário, por trabalhar muito com gestão de metas e tudo mais, acabei tendo a percepção de que, já que os meus estudos seriam muito, digamos assim, em termos de carga horária, muito reduzidos, eu precisava otimizar e tornar esses meus estudos algo potente. E aí eu comecei a fazer aquilo que hoje as pessoas pagam caríssimos para os coachings, que
trabalhar mesmo de maneira muito organizada, muito planejada e eliminar muitos obstáculos, muitas, digamos assim, questões, a gente fala, muitas crenças limitantes e um tanto de coisa que, à época, muito naturalmente foram acontecendo e eu fui trabalhando para que eu pudesse, então, me preparar para o concurso. Então, me preparei para o primeiro ano de concurso, fiz uma prova teste, fui muito bem nessa prova, que foi no estado de Tocantins, embora o concurso tenha sido suspenso posteriormente. Depois prestei algumas provas no ano seguinte e, em 2006, estava já consolidando alguma coisa, para mim ainda muito pequena ainda, mas estava consolidando, fiz o concurso do Tribunal de Justiça do DF. E aqui acabei logrando a aprovação. Tinha feito concurso em outros lugares e avançado um pouco em fase, mas não tinha. Ao todo foram sete certames que eu participei e acabei aprovado aqui no Distrito Federal. Então, essa preparação, ela foi... eu até costumo dizer para as pessoas, olha, eu não quero aqui que as pessoas compreendam que trata-se de porque a gente aqui no Brasil costuma dizer com meus orientantes, né? Temos um pouquinho da síndrome do gênio. Então, normalmente, quando as pessoas elas têm feito que, de alguma medida, é um pouco diferente daquele padrão que se tem, as pessoas logo atribuem a essa pessoa a figura de gênio, porque é uma maneira também de nós nos limitarmos ali, de não nos comprometermos com nós mesmos, quando a gente vê que alguém conseguiu fazer algo em tempo. As pessoas, olha, não vamos aqui aplicar a síndrome do gênio. O que eu fiz foi exatamente o que as pessoas podem fazer, porque quando eu digo para as pessoas, olha, eu estudei 2 anos, 6 meses e passei na prova do TJDFT estudando aos finais de semana, as pessoas não processam isso adequadamente e acham que isso tem algo muito diferenciado, que não tem. O que teve, na verdade, foi o que todo mundo pode fazer, que é uma disciplina, que é referenciar o propósito cotidianamente, né? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, vamos ter cada vez mais cuidado com o nosso propósito, vamos abraçá-lo, vamos reverenciá-lo, porque estamos vivendo uma crise implacável em relação ao tempo e ao espaço. Estamos com dificuldade cada vez mais de nos concentrarmos num determinado lugar e num determinado tempo presente, que são 2 elementos indispensáveis para um projeto como a preparação para uma carreira como é a magistratura, o Ministério Público ou esses outros cargos que exigem mais dos seus candidatos. E foi exatamente o que eu fiz à época. Claro que no meu tempo, 2004, 2007, isso era algo um pouco mais fácil de fazer diante da ausência das redes sociais e de um tanto de outros instrumentos que nos atrapalham. Mas essa foi a minha preparação. Foi uma preparação muito saudável, muito tranquila, e que resultou no TJDFT com uma felicidade incrível, por ser um tribunal que, de fato, se diferencia de outros em várias matérias, né? Professor, poxa, maravilhosa essa história do senhor. Eu queria perguntar se essa pergunta surgiu aqui agora, se essa experiência do senhor, a experiência de um passado mais humilde, né, muitas dificuldades, se isso, como que isso influencia hoje a postura do senhor como juiz? Essa pergunta é interessante. Ainda ontem à noite eu terminava aqui a escrita de um texto para constar na orelha de um livro que está sendo lançado por um advogado de Belo Horizonte, Levi, e o livro dele trata exatamente disso, né? Ele trata dessa relação entre as nossas experiências de vida, né? Especialmente a nossa experiência em termos de pobreza, no meu caso, em termos raciais, em termos de sexualidade também, o quanto que isso se coloca hoje na minha percepção enquanto um juiz, enquanto um sujeito que entrega a justiça. E aí eu confesso aqui, a gente passa por um processo muito formatador, né? Um processo bastante complicado, digamos assim, bastante de achatamento de tudo, de nossa personalidade, de um tanto de coisa, que hoje talvez não seja mais a realidade. Mas quando eu estava me preparando para o concurso, para mim era algo que estava muito assim presente. Eu preciso seguir um padrão para ser admitido nessa profissão. E vocês, não há segredo algum, sabem que a carreira da magistratura ainda tem um perfil bastante específico, né? Um perfil bastante
hegemônico, né, de um homem branco, de um homem hétero, católico, pai, casado, etc. Não sei o que estou dizendo isso, quem disse isso foi o Censo Nacional foi o Censo do Conselho Nacional de Justiça, que traçou o perfil da magistratura brasileira em 2018. Esse é o retrato da magistratura brasileira. E, de fato, ela é hoje 85% formada por pessoas brancas, né? Brancas significa dizer não são índios, não são amarelos, não são pardos, não são negros, são homens, homens e mulheres brancos, majoritariamente homens. Então, me ver, né, olhando para esse processo, olhando para essa carreira, evidentemente não havia nenhum vínculo de pertencimento, pelo contrário, havia um vínculo muito grande de preocupação com isso. Então, este processo acabou me fazendo, nos primeiros anos da minha carreira, talvez alguém diferente, ou então, às vezes, sem perceber o que significava a minha história dentro desse contexto. Então, eu digo que talvez nos 6 primeiros anos da minha carreira, nos 5 primeiros anos, ou um pouco mais, eu teria atuado de acordo com os padrões universais de se aplicar o direito, de se entregar à jurisdição, né? Padrão de neutralidade, padrão de igualdade formal, padrão de universalidade, enfim. Então, da tal imparcialidade. Então, talvez eu tenha feito isso. Em algum momento também muito natural, intuitivo e permissivo, eu me dei conta de que não era eu uma pessoa juiz, que eu não era um homem juiz, né? Eu me dei conta que eu era um juiz preto e um juiz que vem de uma história de socioeconômica inferior. Então, eu me dei conta disso aqui, né? E, felizmente, eu me dei conta disso. Então, a partir daí, isso, para mim, torna um diferencial muito grande na minha carreira. Torna a minha visão de mundo e de profissional e para quem eu trabalho enquanto servidor público algo completamente diferenciado. Então, compreendo que não há igualdade se eu não pensar nos horizontes históricos dos quais as pessoas trazem as suas vidas, as suas existências, e isso faz uma diferença muito grande na compreensão das leis, especialmente do princípio da igualdade. Então, hoje, o exercício da minha profissão não tem, de forma alguma, condição de ser se as minhas raízes não estiverem presentes. Evidentemente que isso não significa subjetivismo, não significa arbitrariedade, etc. Significa a maneira de compreender que as leis são simplesmente letras mortas que dependem das nossas pré-compreensões para que elas, de fato, sejam concretizadas. As minhas pré-compreensões, coisa que eu não tenho como desvencilhar delas, elas estão nessa perspectiva. E isso acontece de uma maneira muito feliz hoje, né? Isso foi tão intenso na minha vida que, dentro da magistratura hoje, eu estou com 14 anos de carreira, há 5 anos senti uma profunda necessidade de provocar a magistratura a uma transformação em termos raciais. Hoje nós somos 1,6% de juízes pretos e 14, 15% de juízes pardos. Isso, para mim, enquanto um homem preto, era um processo bastante complicado em termos não só de pertencimento, mas de solidão, mas de compreensão de uma instituição que não é plural e que ela não, na minha visão, não conseguiria entregar para uma sociedade que se autodeclara 56% afrodescendente, né, negra, parda ou preta, sem que a gente discutisse isso. Então, também não sei, claro que a gente sabe mais ou menos de onde vêm as nossas forças, mas em 2017, então, sou cofundador, né, cofundei um Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, que nesses 5 anos tem promovido uma mudança paradigmática na justiça, em termos de formação dos juízes, em termos de normas do Conselho Nacional de Justiça, em termos de órgãos dentro dos tribunais de justiça para discutir questões raciais, em termos de associações de juízes que trabalham hoje com essas questões, e com o diálogo da sociedade, né? Para mim é o mais importante, essa magistratura dialogar com uma sociedade que se vê, que passa a se ver na magistratura. Então, nós somos esse fórum, talvez o único fórum amplo em todas as magistraturas que dialoga com a sociedade de uma maneira muito franca, muito aberta e que tem surtido bastante frutos. Então, trouxe sim, né, toda a minha existência, toda a minha experiência para esse processo de ser juiz, de estar, melhor dizendo, né, preciso dizer, de estar juiz. Bom, professor, uma dúvida que surgiu agora. A nossa Constituição tem força normativa
quando o tema é direito das minorias para o senhor? Tem. Nossa Constituição tem, e muito. Ela tem, primeiro... Bom, professor, uma dúvida que surgiu agora. A nossa Constituição tem força normativa quando o tema é direito das minorias para o senhor? Tem. Nossa Constituição tem, e muito. Nossa Constituição, ela é clara nisso, né? O próprio artigo 5º impede qualquer pessoa ser discriminada em razão de sua origem, orientação sexual, condição física, entre outras coisas. Além de, lá adiante, nós termos o reconhecimento de outras culturas e reconhecimento de comunidades indígenas e quilombolas e outras formas de existência. Então, a nossa Constituição... Aliás, eu seria um pouco mais ousado em dizer que a nossa Constituição ela é necessariamente feita para minorias. No contexto, né, na dogmática constitucional, aliás, na filosofia constitucional, só tem sentido falar em direitos fundamentais se nós falarmos em direito de minorias. Só tem sentido falar em direito da igualdade diante da diferença. Porque se todos são iguais, se eu pegar a Suécia da vida, por exemplo, em termos econômicos, não tem sentido falar em princípio da igualdade. Se eu pegar estados ou então contextos em que as pessoas são iguais, não tem sentido falar. Não tem sentido, por exemplo, falar de igualdade entre mulheres brancas. Agora, se eu disser que há um grupo em que há mulheres negras e mulheres brancas, aí há sentido em falar que além da proteção de gênero, é preciso também ter uma intersecção com a raça. Então, só existe direitos fundamentais. Ronald Dworkin falava muito isso. Aliás, ele conceitua direitos fundamentais como sendo o trunfo das minorias em favor das maiorias. Porque as maiorias encontram os seus representantes nos parlamentos e vão decidir de acordo com as suas conveniências, enquanto que as minorias encontrarão nos tribunais constitucionais a maneira de maneira contra-majoritária, preservar esses direitos. E a nossa Constituição tem um desenho perfeito nesse sentido, né? Nossa Constituição topograficamente inicia o seu texto com uma carta de direitos bastante extensa, e não só isso, como traz também um conjunto de instrumentos para evitar a erosão normativa desses direitos, e constitui um poder judiciário e um sistema de justiça como um todo, na verdade, com o Ministério Público e a Defensoria Pública, a advocacia, como um conjunto institucional de proteção aos direitos fundamentais, portanto, aos direitos minoristas. Se a gente observar todas as vezes que nós demandamos os tribunais, especialmente os tribunais constitucionais, em termos de proteção de direitos fundamentais, nós estamos falando em favor de minorias. Agora, uma coisa que eu sempre deixo muito claro: as pessoas, aliás, hoje se tornou um tabu, né? Se tornou quase que algo muito complicado falar de minoria, né? As pessoas têm logo a ideia de politizar esse tema, esquerdopartidarizar esse tema, enfim. Mas a gente precisa entender que hoje é muito difícil nós, enquanto sujeito, primeiro, que a gente precisa compreender que nós não somos simplesmente sujeitos biológicos, né? Já muito nós sabemos que nós somos sujeitos sociais, mas mais do que isso, hoje nós somos sujeitos jurídicos, nós somos sujeitos políticos, nós somos sujeitos sociais, nós somos um tanto de perspectivas de subjetividades. E que isso nos coloca em várias posições jurídicos, sociais, políticas, e essas posições são variáveis. Então, eu hoje posso dizer que economicamente sou maioria. Agora, em termos raciais, sou minoria; em termos de sexualidade, sou minoria; em outros termos, sou minoria. Agora, e aí eu sempre faço um exercício com os meus alunos, né, e plateias, em algumas palestras que eu faço, perguntando quem é que teria condição de se excluir de qualquer grupo minoritário. E aí a gente vê que sobram muito poucos, e aí com muita dúvida ainda quanto a esses que sobraram, porque é muito difícil nós nos identificarmos fora de qualquer grupo minoritário, né? Que ainda que o sujeito seja um homem branco, hétero, católico, casado, etc., se esse homem é nordestino, ele já é minoria, né? Se esse homem mora numa região periférica, aqui em Brasília, por exemplo, né? Quanta discriminação que nós temos, por exemplo, com relação às pessoas que moram em Ceilândia. Então, lá pode ser um homem branco, etc., que vai sofrer algum tipo de discriminação. Aí, claro que a gente vai ter os cruzamentos, né? Um homem branco mais deficiente certamente está em um grupo minoritário, né? Uma mulher está no grupo minoritário por natureza, né? Se essa mulher é lésbica, ela tem uma sobreposição, preta, idosa e deficiente. Então, existe um tanto de sobreposições aí de questões minoritárias. Então, essa é a ideia de interseccionalidade, né? Assim. Exato.
Exato, né? E aí, quando a gente faz as interseccionalidades, dificilmente nós vamos escapar de nos inserirmos em algum grupo minoritário, né? E aí, infelizmente, nós não compreendemos isso ainda, né? Infelizmente, nós compreendemos que a diferença a partir daquilo da nossa visão, tendo referência a nós, é que é a minoria e que dificilmente nós somos essa minoria. Então, é possível que a gente tenha aí, por exemplo, as minorias sexuais não são normalmente minorias econômicas, né? Então, a gente vai ter as minorias, por exemplo, geracionais, não são necessariamente minorias econômicas também, ou minorias sexuais, enfim, tem todo o cruzamento. Agora, o importante é que os direitos fundamentais estão para garantir que não haja nenhum tipo de rebaixamento, né? A nossa Constituição ela foi muito, muito generosa em trazer um conjunto de direitos para bloquear, procurar eliminar a discriminação, que é esse processo causador de inferiorização em razão da diferença, né? Esse processo que causa desumanização quando nós estamos falando, por exemplo, de raça, e a gente vem lá dizer que o sujeito é macaco, por isso eu posso literalmente enjaular um sistema penitenciário extremamente racista e perverso. Isso é desumanização. Então, o nosso direito fundamental está aí para proteger, para procurar ter igualdade. E isso não é nenhum tipo de favor em prol dessas pessoas, né? Isso é um direito e isso é uma necessidade, já que nós afirmamos ser uma sociedade livre, justa e solidária. Ninguém quer negar isso. Então, se ninguém quer negar isso, nós temos que assumir o compromisso de fato, reconhecer que existem relações sociais entre grupos que tornam uns com desvantagens e outros com vantagens. E que o divisor disso é o poder. Então, se eu não democratizar o poder, se eu não democratizar o acesso às pessoas ao exercício do poder, seja ele nas suas diversas dimensões, nós vamos continuar tendo uma sociedade desigual. E não vamos ter condição de dizer assim, mas isso não é responsabilidade individual ou coletiva minha. É sim. Bom, professor, em um evento recente, o senhor afirmou que, em relacionado a questões de preconceito racial, de gênero ou contra a comunidade LGBT, que deveriam ser orientados pelo princípio da desequiparação, em detrimento do princípio da igualdade. O que o senhor poderia nos explicar a respeito dessa temática? Sim. Primeiro, só para o esclarecimento aí, na verdade, não seria em detrimento, seria em cumprimento ao princípio da igualdade. Na minha visão, e aqui amparado aqui com alguns autores, né, eu gosto de citar muito Boaventura Souza Santos, o sociólogo português, que ele tem uma passagem que para mim é muito importante, né? Ele diz o seguinte, olha, que a nossa diferença não produza o rebaixamento, que a nossa diferença não venha nos causar inferiorização, mas que a nossa igualdade não cause descaracterização. Por isso, nós vamos precisar de uma igualdade que reconheça a diferença e de uma igualdade que não desqualifique, que não descaracterize as pessoas. Então, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que nós não somos iguais. Isso não significa dizer que nós não precisamos ter o mesmo direito, o igual tratamento ou tratamento igual, como diz lá o Dworkin lá nos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é que nós não somos iguais. Nós, enfim, acho que ninguém vai dizer que nós não somos iguais. Nós não somos iguais porque as pessoas elas partem de horizontes históricos diferenciados, elas partem de experiências de vida existenciais diferenciadas, e a gente precisa entender que a sociedade é formada por relações de poder. E que essas diferenças, elas dosam a quantidade de poder que as pessoas vão ter. E à medida que essas pessoas não têm poder e que são consideradas os outside, que são consideradas o outro, né, aqui na visão do Habermas, elas são agrupadas e a este grupo que não tem poder, esse grupo que é o outro, eu vou atribuir desvantagens. Quando eu defendi que a igualdade ela tem que se levar em consideração a desequiparação, é exatamente isso. Considerar que as pessoas não são iguais, que elas são diferentes, mas que nem por isso eu vou descaracterizar essas pessoas para poder conferir a elas algum direito. Porque, veja, quando a gente discutiu muito, né, e o Supremo Tribunal Federal se debateu sobre isso, foi a questão da união homoafetiva. As pessoas diziam, não, nós não estamos negando o direito aos homoafetivos. Basta que eles constituam famílias heterossexuais. Já que eles querem ter famílias, que as famílias deles sejam heterossexuais. Então, eu não tenho condição de... Se eu afirmar isso enquanto direito, evidentemente que eu estou tratando essas pessoas como iguais. Eu estou ignorando a identidade dessas pessoas. Então, eu estou fazendo aquilo que o Boaventura está dizendo. Olha, você é diferente, infelizmente não pode ser assim. Então, eu descaracterizo a sua identidade e você se enquadra nesse padrão, que é o padrão de família heteroafetiva.
E aí eu preciso desequiparar. Dizer, não, isso aqui quando eu falo de desequiparação, eu estou fazendo uma desequiparação material. Não é uma família heteroafetiva, mas nem por isso deixa de ter as mesmas garantias das famílias que a Constituição desenhou para as famílias. Se eu empreender essa maneira de compreender a igualdade, eu estou desqualificando as pessoas, estou rebaixando as pessoas, porque a diferença foi a tônica desse processo. Da mesma forma acontece, por exemplo, se eu quisesse aí, enfim, eu vejo essa diferença. Aí eu digo, olha, eu repudio essa diferença, não aceito essa diferença quanto entidade familiar e, portanto, você não vai ter esse direito. Então, esse processo agora levou à desequiparação negativa. Levou uma desequiparação que não produziu direitos. Quando eu defendo, então, que nós precisamos, primeiro, partir da diferença, senão não tem sentido falar em princípio da igualdade, e que essa diferença desequipara as pessoas, eu vou adotar um princípio de igualdade que, na visão de muitos, tem um conceito de desigualdade, mas ele é positivo. A mesma forma, a questão das cotas. O acesso a vários serviços, o acesso ao serviço público e à universidade, por exemplo. As pessoas dizem, não, a igualdade é formal, trata as pessoas como elas são perante a lei. Elas tratam as pessoas conforme a lei determina, iguais perante a lei. Mas as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais. E aí eu preciso desequiparar. Eu preciso, então, considerar exatamente a medida de atributos que essas pessoas trazem e fazer essa desequiparação. Que é aquilo da equidade, né? Aquilo que é igualar essas pessoas para que elas possam, então, participar do jogo das oportunidades. Então, é nisso que eu coloquei quando eu dizia que eu preciso desequiparar para poder... Porque, por exemplo, se eu não desequiparasse as pessoas, eu dificilmente reconheceria o ataque antissemítico aos judeus, por exemplo. Porque se eu colocar os judeus como sendo um processo de religioso, dentro de um processo de liberdade religiosa comum, não há como conceber que religião e raça, naquele contexto dos judeus, se confundem para poder permitir que eu os desequipare de qualquer tipo de violência religiosa, para considerar que a violência aqui foi uma violência contra a raça dos judeus enquanto raça. Então, essa desequiparação acabou colocando o quê? A mesma medida de proteção de dignidade para judeus e não judeus. E aí a gente consegue manter aquilo que eu disse sobre a Constituição ser uma sociedade que a Constituição coloca uma reconstrução para uma sociedade livre, justa e solidária. Professor, e qual que seria o papel, na sua opinião, do Poder Judiciário contra as questões raciais? Primeiro papel do Judiciário, o professor Adilson Moreira, que para mim é um dos grandes constitucionalistas brasileiros, ele disse que o papel do Judiciário, enquanto aplicador do direito, é reconhecer que existe um processo, já reconheceu, na verdade, né? Um processo sistemático de discriminação racial. Nós precisamos reconhecer que o Brasil, hoje, né, o papel do Poder Judiciário é reconhecer que existe um racismo estruturado e estruturante na sociedade brasileira. E aí a nossa história é muito clara, né? Se nós olharmos o que acontece no período pós-escravidão, os arranjos jurídicos, políticos e sociais que nós vamos fazer, eles são estruturantes das relações, eles usam, né, atravessam a raça para estruturar as relações sociais. Basta, por exemplo, aqui citar que, né, a participação política dos negros na Constituição de 1891, que é a Constituição Democrática e Republicana, foi proibido o voto dos analfabetos. Agora, imagina qual era o negro, diga-se de passagem, mais de 1 milhão de negros à época, então, ex-escravos, que tinha alfabetização. Nenhum. Portanto, a nossa primeira Constituição começa privando os negros do direito político. Como depois vai empreender processo de higienização, que vai levar à favelização no início do século XX, processo de criminalização da religião, da capoeira e da própria existência da pessoa, porque criminalizou a vadiagem e trouxe o imigrante europeu para trabalhar nas fazendas, na indústria brasileira. Vai promover um processo de branqueamento com o fim de extinguir a raça negra, e depois vai adotar um processo ainda mais perverso, que é o da democracia racial, que parte de 1930, 1940, especialmente com a ajuda de com muito pensamento, né? Muito conhecimento, como, por exemplo, a obra de Gilberto Freire, Casa Grande do Senzala.
Então, e aí a gente chega no final da década de... Nós vamos ter movimentos negros nos anos 70, mas nós vamos chegar na década do ano 2000 e vai perceber, poxa, o que é mesmo democracia racial? Quando nós nos atentemos para questões de renda, saúde, educação, violência, encarceramento, gênero, né, mulher negra, no caso, quando nós vamos acesso às instituições, ocupação de cargos de poder, ocupação de cargos da iniciativa privada que sejam também de poder. Quando a gente olha para esses números todos, né, a gente vai perceber que, de fato, a democracia racial nunca existiu. E a gente vai reconhecer que, de fato, existe uma estruturação social e que o negro ocupa determinado lugar, desvantajoso, por sinal, e que o não negro ocupa um lugar de privilégios. Então, o judiciário precisa hoje, esse retrato, não sei se alguém discordaria dele, mas é um retrato que a gente tem, por exemplo, em dezenas de estudos do IPEA, que é um órgão governamental, e que, creio eu, que os seus estudos sejam estudos que têm bases científicas. Então, o judiciário precisa perceber essa estrutura, precisa perceber esse processo. E aí o judiciário precisa perceber que, ao adotar um critério formal e neutro de igualdade, o judiciário chancela isso, mantém isso. Porque se eu chego lá e considero que a pessoa é um indivíduo, simplesmente diante da lei, que ele precisa ser tratado como outro, eu desprezei um tanto de questões que tratam da igualdade, especialmente relações de poder subordinantes, relações hierárquicas de grupos, submissões, etc. E aí o judiciário, então, em termos raciais, precisa compreender que a interpretação do princípio da igualdade passa por uma postura interpretativa que leva em consideração a negritude. Não tem como eu falar, por exemplo, de violência doméstica se eu não considerar que a mulher negra sofre 75% a mais, em termos quantitativos, de violência do que a mulher não negra. Né? Porque não dá para falar de direito tributário, como e às vezes parece que é um direito bem objetivo né, longe das questões sociais. Não dá para falar de direito tributário se eu não considerar que a nossa matriz é uma matriz consumerista. E que a matriz que tributa o consumo, ela não esquece que a mulher preta, que é chefe do lar em dezenas de milhões de vezes, e que ela gasta tudo que ela ganha com o consumo. Então, a carga tributária maior no Brasil não é contra o grande empresário, é contra essa mulher, proporcionalmente falando. Né? Não sou especialista em direito tributário, mas, assim, fazendo um raciocínio bem simples, né? Conhecendo um pouquinho daquilo que é a nossa matriz e como que isso opera no dia a dia das pessoas, esse é o resultado. O encarceramento brasileiro é um dilema que todo mundo sabe, né? Vira até chavão, que a prisão é para preto, pobre e puta. Então, isso a gente já tornou senso comum, mas o judiciário insiste em tratar as pessoas como iguais. Né? A gente percebe que a nossa legislação ainda, infelizmente, acompanha um perfil racializado, como foi a lei da vadiagem, lá de 1942. A lei de drogas, na minha opinião, não é uma lei de drogas, é uma lei contra as drogas, é uma lei contra pessoas, em alguma medida. Né? Não atacamos de maneira muito sincera a macrocriminalidade em termos de tráfico de drogas. E um tanto de outras coisas que estão todas no âmbito do judiciário, no âmbito do direito, da aplicação do direito, atrelada à questão racial. Então, o judiciário precisa ter, enquanto postura interpretativa, a negritude. Aí a gente consegue mexer um pouco nessa estrutura, como a gente vem vendo a possibilidade disso acontecer. Eu sou otimista, estamos em transformação, estamos produzindo isso. Né? Hoje a gente vê aí os juízes, nós temos Encontro Nacional de Juízes Negros, a gente consegue fazer diálogo com os outros juízes e discutindo sobre isso, né? Discutindo sobre racismo, coisas banais, por exemplo, que a gente não considera. A gente hoje tem aqui no DF, por exemplo, em 2017, no DF, a gente teve 590 denúncias de injúria racial e racismo. Destas, apenas 8 viraram inquérito. Destes, apenas 1 virou ação penal. Então, a gente precisa mudar um pouco isso, né, em termos de compreensão do que, de fato, significam esses ataques, essas violências contra essas pessoas. E um tanto de outras coisas que tem o Poder Judiciário como central, já que ele foi eleito pela Constituição para proteger direitos fundamentais. Poxa, professor, é muito bacana mesmo essa conversa e essas considerações do senhor, assim, muito enriquecedora mesmo. E agora, já partindo para o final, a gente faz aquele tradicional bate-bola de algumas entrevistas. E, bom, a gente queria saber se o senhor poderia citar um livro, um jurista e uma frase. Um livro, eu vou citar Americaná,
que eu acho sensacional, acabei de ler agora, livro incrível. Um autor, Adilson Moreira, sujeito que tem contribuído imensamente para um tanto de coisa no Brasil. E, por último, uma frase. É uma frase que Renato Aragão disse, não sei se é a autoria dele, mas eu gosto dessa frase, né? Ele disse o seguinte: quando eu deixar essa vida, eu quero ser lembrado como aquele que fez a sua parte. Então, eu gosto dessa frase. Poxa, bacana, professor. Uma honra receber o senhor aqui. E o Jefferson agora acho que vai fazer o nosso encerramento. Isso. Bom, professor, muitíssimo obrigado. Acredito que todos que estão nos assistindo agora gostaram muito, foi muito enriquecedor. Acredito que tem vários pontos de reflexão que acabam que passam despercebidos e que, com essa conversa de hoje, essa entrevista, vão fazer com que mais pessoas reflitam e toquem mais no assunto, né? E, bom, para quem está nos assistindo, nós temos tanto conteúdo no YouTube, no Instagram e no Spotify, então pode conferir. Vamos colocar as informações e indicações que o professor fez durante a entrevista na descrição do vídeo. E, bom, espero que tenham gostado. E, professor, muito obrigado novamente. E, em nome do canal, agradecemos por essa oportunidade tão rica. Eu agradeço muito. E agradeço muito especialmente porque chamar para a gente tratar de um tema como esse, desses temas todos, enfim, eu penso que vocês se tornam aliados, né? A gente fala muito hoje do lugar de fala, e muita gente acha que racismo é uma questão que deve ser discutida só por pessoas negras. Isso não é verdade. Racismo deve ser discutido por todo mundo, e tem muitas pessoas que se colocam numa condição um pouco mais especial, que é a condição de aliados, e eu posso dizer com toda certeza que quando vocês promovem essa abertura, vocês se colocam como aliados mesmos, e isso reflete a necessidade, a vontade de construirmos um mundo mais igual, um mundo mais humano, e por isso, com certeza, eu levo isso no coração mesmo com grande gratidão. Obrigado.